eu sempre achei, viu, Edu, que eu poderia fazer mais, mas sem ter uma visão, talvez, não é de submissão, não é de estar debaixo de uma mesma missão. Talvez ali, aquilo que Deus te confiou como dom, isso, né? fato. De que ele confiou e falou assim, poxa, você pode fazer isso diferente, né? Você pode... Um exemplo que eu acho que ajudou muito foi quando eu estava com meus... Não lembro de cabeça ali, mas meus 28 anos de idade, eu acho 28 para 29, e eu liderava na igreja, né? Liderava um grupo de jovens, né? E eu falava assim, eu posso fazer isso tanto numa empresa liderando pessoas, como eu posso fazer isso numa ONG, numa igreja, né? Mas eu não queria estar, né? Aqui não de uma forma egoísta, né? Eu acho que eu poderia fazer isso independente de um CNPJ e de um chefe, né? Falando, como que eu poderia trazer essas pessoas num outro propósito, né? E no final do dia, sempre por trás estava assim, no meu pensamento, como que eu posso transformar vidas? Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões. Você já sabe, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino de Deus nos negócios e através dos negócios. E o podcast da Rede Tela é um instrumento do qual a gente utiliza para provocá-los a pensar, né, a se inspirar também, por que não? Nós vamos contar sempre histórias inspiradoras de como Deus tem feito e usado o mundo dos negócios como uma plataforma dele, né, dentro de um conceito de mordomia bíblica. Trazemos sempre especialistas, alguns faixa preta, outros masterclass, para contar não histórias incríveis para inglês ver, mas para te abençoar mesmo, né? Trazemos aqui também o que não deu certo. De alguma forma, nosso desejo, a nossa oração é te inspirar e te abençoar. Vamos nessa? Bom, sem antes te pedir a generosidade de curtir, comentar e compartilhar. Você já sabe que os algoritmos adoram essas interações e elas são de fato importantes para que este conteúdo tão precioso hoje do nosso convidado especialíssimo que vai falar olha, eu arrisco a dizer que eu não trouxe ainda nenhum convidado para falar desse tema em específico, né? Talvez tenha sido uma negligência minha, é porque tem tanta gente que fala que a sua área é mais importante, né? Então nós vamos saber hoje por que a área de atendimento ou de Customer Experience, né? Uma palavra bonita, difícil em inglês, é importante na empresa. Será que é a parte mais importante, né? Cada um defende aí a sua sardinha, mas já deixa eu apresentar direto aqui o nosso convidado de hoje, William Souza. Bem-vindo, William. Muito obrigado, Edu. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui da minha experiência, um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, um pouquinho também daquilo que a gente acredita e crê, liga, né, os pontos, falando sobre uma visão espiritual. É um prazer, eu estou feliz, estou animado, vamos lá. Você falou de Customer Experience, né, o famoso inglês, né, mas... exatamente o que nós estamos fazendo aqui é uma experiência. Sim, né? Exatamente o que a gente está fazendo aqui é um relacionamento. Então, alguns defendem o seu peixe, mas olha só, isso aqui, o que seria se a gente não tivesse relacionamento, né? Uma experiência ao vivo, uma experiência, né? Eu vou te dar uma mas moral. Estamos juntos. Muito bom. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Vou te dar uma moral aqui, William, porque eu tenho filhos adolescentes, né? E quem me acompanha há mais tempo já sabe um pouco da história dos meus filhos. Eu costumo dizer para eles, né, discipulando eles, de que Deus é um Deus relacional. Total.
né? Então, a coisa certamente que Deus mais preza é o relacionamento, né? Exato. Então, já te dei uma boa moral. Um gancho aí. aqui já. Tá então, você fica com a gente até o final, né? O William certamente tem muitas dicas, né? Ou, eventualmente, aí... orientações úteis. Se você não tem uma área minimamente de atendimento, você vai chegar à conclusão que precisa ter, passou da hora de ter. E o desejo também é que, se você já tem, né, trazer um olhar de fora de uma empresa especializada, que tem impactado o seu segmento, né, uma das referências hoje aqui do Brasil, e não é referência à toa. Né? Então vamos entender aí o que isso pode mudar no seu negócio. O nosso desejo é impactá-lo mesmo, de alguma forma incomodar às vezes, né, William? Faz parte do crescimento, né? Ou que de repente trazer um olhar para aquilo que eu acredito de verdade que é fundamental, e se você não tiver bem resolvido isso, né, está deixando o dinheiro escorrer pelas mãos. Né? O dinheiro da sua empresa pode estar escorrendo pelas mãos através de uma área que você não está enxergando. Então, essa aqui é o desafio para você ficar até o final e concluir, né, William? Esse é nosso desafio aqui de falar desse tema, entregar aqui algumas boas provocações. De fato faz sentido, mas eu creio que faz, então fica com a gente até o final, tá bom? Deixa eu dar só as devidas credenciais ao William, que partes importantes da jornada, né? O William, então, é fundador, é presidente, ou você está na cadeira de CEO ainda, William? Eu sou presidente, eu atuei temporariamente agora, os últimos meses, como CEO, de uma das empresas do grupo, mas vamos dizer, a atividade-chave hoje é como presidente do grupo. Muito bem, então vamos entender aí também um pouco dessa jornada, como é que um jovem do interior, talvez um improvável, para construir uma road, né, um ecossistema, vamos falar de ecossistema um pouquinho aqui também, né? E aí, de novo, para te inspirar, como que de uma empresa simples, pequena, que se constrói algo, não para aqui exaltar, né, o William ou a pessoa do William, mas para mostrar o quanto que Deus tem sido bom com o William, e a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, não é isso, William? Com certeza. Então fica com a gente que pode ter um grande aprendizado para você. Legal. Mas a parte mais importante da sua história é que você é casado com a... Gabriela, esse é o nosso maior negócio, né? Sem dúvida. Depois, senão ela e é um investimento. Muito, né? Precisa investir tempo, dinheiro, qualidade, né? Projeção, né? Só não faz um business plan, né? Mas tem tudo que está correlacionado. E é pai de 2 jovens, Mateus e Davi. Então, um abraço pro Davi e Mateus. Então, aí uma história, talvez até você tenha histórias aqui, ou parte da história do seu pai, que vocês não saibam, né? Então, vocês mandam para os amigos aí. Bom, eu tenho uma tese aqui, William, que é na adolescência que a gente recebe os inputs como empresário, empreendedor, na fase adulta, desenvolver isso, né? Já passou um neurocientista aqui, já validou a minha tese. Que bom. E eu acho que deve ter passado dos 90% dos entrevistados aqui, confirmando a experiência deles. Com você é a exceção da regra, ou também na sua adolescência você teve um marcador importante, decisivo, que te fez empreender? Eu acho que foi, sim, na adolescência. Porque, de fato, eu tive alguns... a minha história, depois vou com certeza falar um pouquinho aqui, mas acho que desde pequeno, vamos dizer assim, Quantos criança... anos você tinha? Seus pais eram empreendedores? Isso, então desde pequeno, a minha mãe era... E é ainda, até hoje, empreendedora, né? Vamos colocar assim. Então, ela deu a pitada de inputs, vamos dizer assim, mas acho que a virada de chave de falar assim, eu quero isso, eu acho que isso lá no futuro pode fazer sentido, é na adolescência, com certeza. Com certeza. Muito bom. E você chegou a trabalhar com a sua mãe? Como é que foi essa experiência? Eu cheguei a trabalhar com a minha mãe, Edu. Minha mãe tem uma empresa de decoração em São José dos Campos, né? Ana Maria, a famosa, parabéns e um abração, dona Ana.
ela tem uma empresa de decoração e o que eu trabalhava, né? Então acho que a obrigação nossa ali de criança era estudar, ok, beleza, mas a gente tinha dia dos namorados, a gente tinha dia das mães, a gente tinha os casamentos no final de semana, então todos esses eventos, né? Ou principalmente no final de semana, estava lá eu e a minha irmã, né? Trabalhando com a Ana Maria, né? Fazendo o quê? Fazendo decoração, levando flor para casamento, cortando, fazendo cortes de flor, de mato, né? Mosquitinho, egipsofila. O pessoal nem deve saber o que é isso, né? Mas são plantas que incrementam, né, na decoração. Então, a gente estava lá. Isso quando não precisava atuar, né? Carregando coisas, né? Então, carrega para lá, carrega para cá, mas foi ali ali eu já comecei a trabalhar e a gente era remunerado. Então, por final de semana, quando a gente trabalhava com ela, né, sempre tomando cuidado da gente ter uma boa educação. Muito bom. Você consegue, talvez, a uma certa distância, identificar algum ponto de atenção do que você faz hoje, da área de atendimento, né, experiência do cliente? Você consegue ver ali uma semente nessa sua experiência de empreendedorismo com a sua mãe? Eu consigo. Acho que tem pelo menos 2 ou 3 coisas aqui que não precisa necessariamente falar não para o cliente quando você tem uma oportunidade que pode ser uma grande porta, né? Então claro que tem que só tomar um cuidado, né? E a experiência nos faz isso. Fala, não, peraí, isso aqui vai ajudando a construir Mas eu acho que o não, aquele não absoluto, né? Que muitas vezes até tá inculcado, não, por medo, por alguma coisa, não. Poxa, isso eu sempre vi na dona Ana. Falou assim, não, ela nunca era um não absoluto. Ela, não, peraí, vamos avaliar. Eu poderia até ter um não depois, mas assim, nunca um não na primeira vez. Isso é uma coisa que a gente, acho que eu posso trazer como uma empatia, dica. Não? Isso, então, aí na sequência, eu acho que é ser o bom ouvinte. Sim. Né? O bom ouvinte, né? Para o mundo de atendimento, né? Principalmente quando a gente fala no meu segmento, onde a gente atua com mais de 30 milhões de interações todo mês, todos os meses, você precisa ser um bom ouvinte. Sim. Né? Então, o que eu aprendi muito é um bom ouvinte, né? Hoje a gente fala, né, nas linguagens, né? Tem até o livro da linguagem do amor, né? Fala qualidade de tempo, né? Isso. E qualidade de tempo não deixa de ser um bom ouvinte. Uma escutativa, né? Isso, uma escutativa. Enfim, eu acho que esses dois eu poderia falar que foi um grande aprendizado para ajudar no empreendimento. E fazendo aqui, voltando ao ponto anterior da brincadeira que a gente fez, né? No casamento, isso é determinante, né? Se você não for um bom ouvinte, né, você vai ter um ruído de comunicação enorme que vai trazer aí um pesar, né? Então... Sim. Mas até acho que para quem é casado, né? Eu precisava fazer essa semana uma viagem para Salvador, né? A gente tem operações em Salvador e eu me programei para dormir às 10 da noite, né? Eu tinha que acordar às 4h30 para pegar o primeiro voo, enfim, e a minha esposa queria conversar sobre algo específico, né? E aí eu fui dormir 00:05, meia-noite, né? Eu falei, tá bom, isso. Deus, ok, bora lá. É sobre isso, é um bom ouvinte, a qualidade de tempo. Ou seja, casa de ferreiro, espada ninja na vitrine, né? Quer dizer que para fora você é um bom ouvinte, a empresa, né? Porque de alguma forma o negócio está pautado nessa escuta ativa, nessa compreensão do cliente, né? Mas aqui, fazendo um trocadilho aqui, o seu cliente interno, que é a sua família, precisa ser melhor atendido em padrão de excelência, né? O William, o que te fez empreender? Porque é muito comum, né? Ou talvez mais comum, por conta de ter um pai ou pais empreendedores, já imediatamente empreender na adolescência, né? A gente tem vários casos aqui, até rolou aí nos bastidores uma competição, né? O time da produção, quem foi o episódio que o empreendedor começou mais cedo? Então teve empreendedor que começou com 7 anos, outro com 12, com 10, enfim. Mas é muito comum que eles na sequência de alguma forma se desenvolvam, né?
fato que a maioria por necessidade. Sim, né? E sobretudo sim. porque é uma característica do brasileiro. Eu mesmo, né, fui empreender por necessidade. Claro, vi uma oportunidade muito Sim. boa, né? Mas vendi o Fusca e fui empreender. Simples assim, né? Mas o que te fez empreender, já que você seguiu uma carreira, ou pelo menos uma jornada de funcionário? Né? Sim. Você trabalhou em boas empresas, provavelmente teve um bom salário, né? Existe aí uma certa aprendizado, né? Porque quando você trabalha numa empresa grande, estruturada, eu sempre digo que você também tem uma oportunidade de empreender que se chama intraempreendedorismo. Isso, fato. Né? Então, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de aconselhar, e prioritariamente ou majoritariamente, a Rede Tela conversa com empresários, empreendedores, pequenos, médios, alguns grandes, e alguns que estão querendo largar o CLT. E a gente aqui, normalmente a gente diz o seguinte, vai empreender. Que existe graça e uma oportunidade disponível para isso. Ah, mas eu tenho medo. Bom, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso. Então você tem, né, Deus dentro de você é suficiente, né? E nada ou poucas coisas na vida, William, exercitam tanto a fé quanto empreender. Com certeza. Não é verdade? É fé todo dia. Então, é isso. Agora, quando você está numa jornada de intraempreendedorismo, que seja, né? E esse é o ponto, eu digo o seguinte, bom, só para fechar, né, o exemplo que eu estou dando aqui para a comunidade. Às vezes a orientação que eu dou fala o seguinte, estabelece 6 meses, continua no seu emprego, mas com uma cabeça de dono. O que você pode fazer como se a empresa fosse sua, o departamento você é o dono, fosse uma pequena empresa. Isso vai te ajudar a modelar o pensamento. Faz sentido, William? Eu acho que faz. Eu acho que faz. Porém, ele ainda está numa visão limitada. Um ambiente protegido. Ou no ambiente protegido. Sim. Porque qualquer risco, ele pode voltar, retroagir. Tem uma rede de proteção, né? ali. Agora, empreender, né? A gente estava falando de fé, de conquistar e de acreditar na onde você não enxerga, né? Aí é mais desafiador, né? Aí mas eu entendo o que você fala. É um trampolim sem rede de proteção. Aliás, tem, né? É a graça do Senhor que nos capacita, né? Certamente quando você olha para a sua jornada, e quando eu olho para a minha jornada, você olha para trás e fala, se não fosse Deus, não estaria aqui. Eu acho que, só falando da tua pergunta e colocando, acho que a gente, quando a gente fala também de empreender, queira ou não queira, a gente sempre vai se inspirar em alguém. Sim. Ou sempre alguma coisa vai ser uma válvula propulsora. Sim. Né? Uma válvula propulsora é como você falou, olha, eu fui por necessidade. Sim. Né? Outros vão porque, puxa vida, né? Vamos trazer hoje eu vou falar sobre uma ótica que é até questionada, né? Principalmente no mundo da psicologia hoje, né? Esses influenciadores, né? É uma válvula propulsora. Sim. A pessoa, eu quero também ser igual aquilo, Quero né? ser um influencer, né? Virou modinha, né? Quero ganhar dinheiro fácil, né? Como se fosse fácil. Exatamente. Né? Então, acho que, para mim, particularmente, a inspiração, ela acabou sendo da minha mãe, né? E ela acabou sendo do meu primeiro trabalho. Eu tinha um chefe que ele foi meu chefe direto depois, mas ele era o próprio empreendedor, né? Então, você fala assim, você tem duas referências e boa parte do dia da tua vida tá ali, um no trabalho e o outro, né? Com certeza te influenciou. Me influenciou. Né? E eu acho que legal, meu ex-chefe, né? Pra você ver como é que é tão forte isso ainda. Ele sempre foi um cara que me motivou. Falou assim, se um dia você tiver um negócio, ele sempre falava assim, olha, até hoje eu faço isso com a minha diretoria, meus CEOs, eu falo assim, olha como que eu penso. Ele colocava a mão na cabeça, falou assim, olha como que eu penso, olha como que passa na minha cabeça, para você entender, eu não faço isso, eu não faria isso, eu acho que era legal fazer isso. Então, isso também vai inculcando e vai te ajuda a dando, pensar, né? Não é só mandar, né? Sim, e é uma liderança servidora que parece bastante com o conceito de Jesus, né? Como que eu posso servir o meu
colaborador, servir Sim. o meu gerente. Sim. Né? Sim. É um caminho muito bom. Bom. Bom, voltando um pouco ainda sobre essa questão do CLT, né? Tá. Então, portanto, a maioria das pessoas acreditam, e eu particularmente, uma visão pessoal, que é uma falsa segurança. Porque a CLT é uma segurança, mas se você for demitido, que segurança que existe? Aí você vai ter que construir uma outra história e recomeçar, né? Mas o que te tirou ali dessa zona de conforto, já que você estava numa empresa boa, tinha uma carreira? O que mexeu dentro de você e que de fato você falou assim, não, eu vou para cima, vou empreender? Eu vou tentar trazer aqui duas visões, porque foi uma mistura de coisas ali naquele momento. Eu acho que o fato de não olhar para os lados e ver que não teve um ambiente com medo, né? Não ver, não ter, né? Então, acho que quando a gente olha para o nosso pai, né? Na infância, pula, né? Sim, aí não, deixa que eu pulo e você vai, e aí você vai na sequência, sim, né? Sim. Né? Então, acho isso. que você tá rodeado de pessoas que não tiveram medo, né? De sair do CLT, né? Eu pego o exemplo de colegas meus que estão até hoje, né, se aposentando quase no CLT, mas que não quero preocupação, não quero... E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, com certeza tá tudo bem. Mas eu acho que o rompimento do medo foi ali o momento mais importante de sair do CLT. Porém, eu falei, agora eu vou trazer outra visão. A outra visão é que eu sempre achei, viu, Edu, que eu poderia fazer mais, mas sem ter uma visão, talvez, não é de submissão, não é de estar debaixo de uma mesma missão. Talvez ali, aquilo que Deus te confiou como dom, isso, né? fato. De que ele confiou e falou assim, poxa, você pode fazer isso diferente, né? Você pode... Um exemplo que eu acho que ajudou muito foi quando eu estava com meus... Não lembro de cabeça ali, mas meus 28 anos de idade, eu acho 28 para 29, e eu liderava na igreja, né? Liderava um grupo de jovens, né? E eu falava assim, eu posso fazer isso tanto numa empresa liderando pessoas, como eu posso fazer isso numa ONG, numa igreja, né? Mas eu não queria estar, né? Aqui não de uma forma egoísta, né? Eu acho que eu poderia fazer isso independente de um CNPJ e de um chefe, né? Falando, como que eu poderia trazer essas pessoas num outro propósito, né? E no final do dia, sempre por trás estava assim, no meu pensamento, como que eu posso transformar vidas? Legal. Obviamente que você pode transformar a vida dentro do seu ambiente de trabalho, né? Enfim, mas como que eu posso fazer isso de uma forma exponencial, de uma forma diferente, né? Eu acho que isso também fez com que eu fosse um empreendedor, né? Sem dúvida. E você está tocando um ponto muito importante, né? Porque às vezes a pessoa passa por dificuldade, eu já vou te perguntar um pouquinho dos seus desafios no início. A tendência natural puxa, tomei uma decisão errada. Mas não é isso, né? A questão é aquilo que Deus te confiou, e a gente aqui na Rede Tela fala bastante sobre mordomia, William. Né? No sentido de que o que você faz é algo que Deus te confiou para fazer e não a mim. Isso. Né? Ele te pôs talentos e quando você empreende, é uma grande oportunidade de exponencializar isso. Com certeza. Então, entender essa dinâmica do reino, né, traz paz e segurança. Com certeza. Porque se você for olhar para a economia do país, para o tarifaço, se for olhar para qualquer coisa, isso talvez, fazendo aqui uma paráfrase ali de Pedro, né, saindo do barco, são as tempestades, a água, é o balanço do barco. Então, quando você olha para Jesus, e aqui na minha humilde, né, analogia, o que Deus te confiou para fazer. Sim.
Fato. Né? Sim. Que você tem convicção do seu chamado, é servir, o que você entende como talento, né? Óbvio que muitas coisas a gente vai desenvolvendo e descobrindo. Sim. Mas se você conversar com um adolescente, um jovem de 20 anos, fica muito claro aquilo que Deus já colocou de potencial, né? O que a gente precisa é ter fé e de fato desenvolver. Mas deixa eu entrar aqui num ponto que a gente conversou um pouco nos bastidores, mas eu acho que é bem valioso e é possível que muitas pessoas que estejam nos ouvindo também tenham chegado nessa crise, ou chamar de crise, não sei se para você foi, mas tentando entender um pouco da sua jornada, você contou que pensou muito em trabalhar dentro da igreja e servir a igreja. Total. Né? Super nobre isso, né? Muito. Mas qual foi o seu olhar e por que você foi para o mundo dos negócios? Tá. Por que você então, né, falou assim, bom, já cumpri o meu ciclo aqui como CLT, vou servir a igreja, vou abençoar os jovens, vou liderar, vou fazer disso a minha jornada, porque eu digo isso para meu filho, olha, até 20 e poucos anos você só está aprendendo. Né? Você pode servir, pode fazer muitas coisas, é importante para treinar, mas até 25 anos é muito mais absorver do que aplicar com qualidade, exponencialidade. Como é que foi esse caminho do meio aí? Deixa eu só trazer um ponto que você falou na igreja, atuar na igreja, fazer algo na igreja, liderar que seja, é algo nobre, né? Eu acho que a gente, ser humano, como sociedade, o papel da igreja tem um papel fundamental. Eu falei isso essa semana com um dos meus líderes. Se não é a igreja, por N aspectos, talvez a gente não teria uma visão de sociedade em vários aspectos clarificado, resolvido, né? Até psicologicamente falando, emocionalmente falando, né? Que é muito importante ter a clareza, né? Exatamente. E aí, Edu, o que aconteceu ali há 15 anos atrás, tá? Só para entender o ponto. Então você pediu demissão da empresa. Ok. E falei, aí você falou, eu vou empreender. Tá. Ok? Beleza. Mas o empreender tinha dois caminhos, tá? Um caminho era empreender, vou colocar dessa forma a palavra empreender, né? Ou podemos traduzir por um empreender baseado num chamado, sim, né? Que é o termo mais comum aí dentro do ministério. Né? Vou contribuir para a sociedade através da igreja. Sim. Vou cuidar de jovens, vou fazer missões, vou atuar fortemente. Eu gosto muito de jovens, né? Amo trabalhar com jovens, amo estar no meio dos jovens, né? Até hoje eu gosto disso, apesar de ser novo ainda, mas eu gosto muito de estar com os jovens, né? Ou eu vou empreender, trazendo uma visão empresarial, numa visão executiva empresarial, para abençoar os jovens, para abençoar, né, meios, que um dos meios é a igreja, né, missões, enfim. Eu tinha dois caminhos. E para mim foi um super, como é que eu posso dizer? Natural? Não foi muito difícil. Ah, ok. Foi muito desafiador. Muito porque bom. Eu falei assim, para onde eu vou? Né? E eu nunca esqueço, uma vez eu estava num encontro, um pastor de Londrina, né? Pastor Davi Souza, e ele sentou comigo, a gente por alguns minutos a gente conversou, né? A gente estava numa conferência e ele falou assim, e eu falei para ele que o meu desafio era isso. O meu desafio foi assim, pastor, eu não sei qual é o caminho que eu vou seguir. Porque eu acho que eu tenho aqui algo que eu posso abençoar o reino e empreender e crescer. E eu tenho um caminho que eu possa abençoar vidas e
através, né, da minha vida, eu poder contribuir, enfim, com N formas. E né, não só parcial, como você já fazia, Sim. mas full time. Não, full time, né? E para mim, eu tava num momento desafiador. Eu falei, qual eu vou fazer? Mas a decisão a ser tomada, eu tava super em paz. Você já era casado, na época? Já. E aí, Edu, ele falou assim para mim, falou assim, William, deixa eu te deixar claro. Deus, ele vai te respeitar. Ele falou assim, ele é um cara sensacional. É um gentleman. Um gentleman. Ele não vai falar para você, pelo menos, né, isso eu acredito até hoje, ele não vai falar para você assim, ó, não, você tem que ir por aqui, porque é aqui, e vai aqui, e ó, tá vendo, ó, e se você não for por aqui, vai dar errado aqui, enfim, ele não falou, vou te abençoar. Não vou te abençoar, né, e aquilo foi um divisor de águas para mim. Ele falou assim, então, foi uma das poucas vezes que eu ouvi, né? E é engraçado que, pelo amor de Deus, hoje a gente não ouve isso tanto. Uhum. Não ouve isso. Minha visão, tá? Principalmente nas lideranças, a gente não ouve. Ele falou assim, a paz de Deus vai exceder todo entendimento, né? Até... Muitas vezes a gente ouve, olha, ora, busque, jejue, vai que vai dar certo. Olha, não persista, né? Não. Uhum. Muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Ficar em paz. Sim. Se acalmar. Uhum. Ele falou, a paz vai... Então que você fique em paz. E Deus vai te dar a direção. Né? E eu lembro claramente que foram, né, momentos de paz, momentos de conversa. E aí, a gente acredita nisso, né, Edu? Que os sinais, né, vou falar assim, não vai vir um anjo aqui e vai falar assim, William, ó, tá aqui pronto e vai aqui. Mas os sinais, eles vão te mostrando as percepções, a sensibilidade, o olhar que você vai estar tendo em cima de umas construções, falando assim, isso aqui talvez não é o caminho, olha, isso aqui, olha, tá aqui dentro. Então, os sinais, eles foram nivelando pro mundo executivo. Tá. E isso aí acendeu uma luz. Uhum. Eu tenho um colega de mercado que ele é um presidente de uma grande empresa hoje aqui no Brasil, e eu conheci ele num acampamento. Uhum. E ele já nessa época, ele era executivo. Eu conheci ele num acampamento jovem e ele, quando eu estava nesse momento, ele era executivo. E um dos divisores de águas para minha decisão, ele falou assim, William, sabe o que eu tenho desejo? Eu tô numa carreira que eu tenho, né, liberdade, né, onde eu atuo, eu sou um CEO, eu tenho a liberdade, eu posso fazer muitas coisas, mas o meu grande desejo é poder sair desse mundo executivo, uhum, e eu ter um negócio para abençoar vidas. E ele falou assim, William, não é abençoar vidas tendo muitos empregados, uhum, ou muitos colaboradores. Que muitos empresários falam, eu abençoo porque eu gero emprego. Bom, isso é um colateral intrínseco a qualquer negócio. Para qualquer negócio. Não tem intencionalidade aí. Mas ele falou assim, William, sabe como a gente pode abençoar vidas? E aí eu vou dar exemplos de casos que aconteceram. Ele falou assim, aonde há falta, a gente pode ajudar. Legal. Aonde há falta, a gente pode ajudar. Uhum. E isso me gerou um gatilho, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas atuando na igreja, uhum, mas falta recursos. Sim. Falta recursos. E alguém N recursos. tem que estar do outro lado. E alguém tem que estar do outro lado. Alguém tem que estar lá do outro lado. Uhum. Então, para mim, foi esse gatilho que falou assim, é isso, bora. Foi essa conversa com ele. Resumo da ópera, né? Hoje eu tenho convicção de que se eu estivesse do outro lado, Deus ia me abençoar do mesmo jeito. Sim. Mas eu tenho a convicção que isso aqui foi a melhor decisão para que eu possa o quê? Abençoar vidas, né? E aí eu vou dar um caso para você, sim, que é legal, né?
como eu sou empresário, muitas vezes a gente tem um lado que assim, eu tenho o meu salário todo mês, tenho lá a minha oferta que eu dou, ok? Mas eu também tenho o meu lucro no final do ano. E como que eu posso fazer isso, né? Só para você ter uma ideia, não preciso falar nomes aqui, com certeza, mas quantas igrejas, eu diria que pelo menos umas 15 igrejas, eu ajudei com todo o ar-condicionado. Que legal. Com todo o ar-condicionado em alguns interiores, que é calor demais. Olha que bênção, que né? É calor demais. E vamos fazer só um exemplo, Edu, que assim, aquela pessoa trabalha a semana inteira. Ela vai, coloca a tua melhor roupa, vai no domingo, um domingo 6 horas da tarde, um calor no interior do Maranhão, dá um exemplo, um calor danado, e ela dá um melhor, né, para Deus, ela dá um melhor para entregar, né, como uma gratidão a Deus, né? E ela tá lá debaixo de um calor. Por que a gente não pode servir essa pessoa estando debaixo de um ar-condicionado? Entende? Total. Esse é um exemplo. Isso é só um exemplo de coisas que a gente, como executivo, empresário, né? Homens de negócio, né? Pode fazer missões. Né? Sem dúvida, né? É um bom testemunho de mordomia mesmo, né? Isso eu ia falar, isso é mordomia. E generosidade também, né? Com Porque certeza, né? a Bíblia diz, o provérbio diz que o generoso prosperará. Talvez a gente vai falar um pouquinho mais do teu negócio, mas é isso, é esse olhar generoso, né? Eu conheço muitos empresários que falam assim, eu dou dinheiro só na minha igreja. Eu falei assim, mas por quê? Não, porque a minha obrigação, eu falei, bom, então começou errado. Porque você tem que dar com voluntariedade, né? E eu tenho feito já há muitos anos oração, Senhor, quem que o Senhor quer que eu abençoe hoje? Isso. E eu vou te dizer que vários dias ninguém me liga para pedir dinheiro, não aparece nenhuma oportunidade. Mas quando aparece, o Espírito Santo confirma. Sim. E que alegria você poder servir, abençoar ministérios, né? A despeito da placa da igreja. Sim, eu acho que existe aí uma responsabilidade dentro daquilo que você está convivendo, né? Então, não faz sentido, talvez, se tua igreja que você congrega, né? E vai lá, está precisando de ar-condicionado, você não dá e dá para o outro. Sim, com certeza. Talvez falta um pouco de coerência. Sim. Mas porque não existe uma obrigação, se você for, não quero entrar em polêmica, né? Não. A questão do dízimo, se for, existe dois viés que você é obrigado e outro que você não é obrigado a dar o dízimo. E não é sobre ser obrigado, não. Né? É sobre ter a oportunidade e o prazer de ser generoso, né? A grande oportunidade. Mas você tocou num ponto que eu queria jogar um pouco mais de luz sobre, porque muitas vezes, William, porque a gente tem vários empresários, pastores ou pastores empresários, como preferir, e é muito comum esses irmãos ter uma crise, né? Falar assim, eu não sei se eu vou cuidar de vidas ou se eu vou ganhar dinheiro, mas não são coisas distintas, né? Então, é o que você falou, poder enviar missionários, né? Ter recursos para enviar missionário, ele é tão valioso e poderoso quanto o próprio missionário em si. Sim. Né? Faz parte do processo. Sim. Né? Então, se eventualmente, falar aqui para esta câmera, se eventualmente você ainda está em crise, né? Você tem que servir a Deus, tempo integral no ministério, né? A gente tem um exemplo aqui dentro de casa da Reditela, né, que o nosso irmão ele disse o seguinte, eu fiz uma conta, olha que interessante, William. Ele falou assim, eu fiz uma conta, né? Quando eu tinha a oportunidade de ser pastor e deixar, né, a minha atividade, eu fiz uma conta, onde que eu vou ser mais eficiente? Olha que visão! Eu vou ser mais eficiente numa comunidade local, vou cuidar de vidas, ou até onde eu puder atuar no mercado, né? De alguma forma prover essa igreja para alcançar mais pessoas, investir em outros ministérios, onde eu vou ser mais eficiente. Ele brinca, ele fala assim, onde que está o ROI do céu maior, né? Que é um termo técnico que ele usa. Ele falou assim,
quando eu pensei nessa questão do impacto, e nós não estamos falando de resultado financeiro ou material, mas passa por aí também. Sim. Né? Sim, quando a Bíblia diz que o generoso prosperará, passa pelo coração e tem um resultado prático aplicável no mundo natural. Fato. Ele falou assim, mas eu não tinha dúvida que eu tinha que permanecer. E aí ele fez ali uma composição que, sei lá, 70%, 2/3 do tempo dele era nos negócios e uma parte ele continuou atuando no mundo dos negócios. Então a gente chama, ou algumas pessoas chamam de bivocacionado, né? Então é claro que tem ali os seus desafios de agenda, mas você não precisa escolher necessariamente um ou outro. Né? Sim. Mas e também um não é mais santo que o outro. Acho que é esse o ponto que eu queria colocar para aliviar de repente aí a sua consciência. Né? Você está pensando em ser empreendedor? Seja empreendedor. Deus está lá tanto quanto se você estiver só pastoreando, né? Só cuidando do ministério. Acho que é por aí, né? E ser empreendedor, principalmente no momento que a gente vive, eu acho que a gente pode dar exemplos e espelhar para a nova geração uma visão de reino diferente. Boa, né? Bom ponto. Que não é, né? Eu não sei, eu fui educado de alguma maneira que o fazer na igreja, né? O fazer na igreja, você já tá ali, beleza, ó. Já você tá com meio caminho andado pro céu. Já tá com o pé lá na eternidade. Você já tá ali só com o pé, né? Mas eu me coloco hoje numa visão de empresário, né? Falando num ambiente onde a gente impacta. Sim. Impacta diretamente 2.000 pessoas, indiretamente de 6 a 8.000 pessoas. Uau. Bem expressivo. Você tem um papel de influenciar ou trazer exemplos de alguma maneira que você quer, aquilo que você aprendeu, aquilo que você é como cristão, trazer para o próximo. Esse papel é fundamental, na minha visão, para gerar um gatilho nessa pessoa a crer que Deus é isso, né? Dá um exemplo legal aqui. A gente há uns 4 anos atrás, num dado momento, numa reunião de encontro com o presidente, eu falei sobre perdão. E eu não precisei falar da Bíblia, não precisei... não, eu falei, olha, o perdão é algo incondicional. É incondicional. Né? Eu quero perdoar, mesmo que aqui tá doendo, mesmo que aqui, mas eu lembro de uma situação de uma colaboradora que ela há mais de, eu não tenho certeza se era 15 ou 19 anos, ela não falava com o pai. Jesus. Né? E aí o que aconteceu? Ela teve a oportunidade de uma fala, foi uma fala super simplista, vamos pensar assim, não teve nenhum... Né? Mas dentro de um princípio. Dentro de um princípio. E aí, por que eu tô falando isso? E ela, graças a Deus, ela se reconciliou com o pai. Eu tô falando isso porque, às vezes, ela não olhou com certeza ela não olhou ali o William pela uma pessoa assim, mas ela olhou, nossa, o William é o presidente, nossa, olha só, ele tá falando disso, se ele fez isso, as pessoas se espelham na gente, as pessoas olham nós. E aqui talvez prevaleceu uma hierarquia que ela falou, é o chefão falando, não é o amigo falando, o colega, enfim, tal. Então, eu acho que a gente como executivo, empresário, empreendedor, a gente tem um papel influenciador muito grande, né? E aí não é uma igreja, mas é uma igreja dentro do nosso coração. Falando então um pouquinho de negócios aqui, William, conta um pouquinho da sua jornada, né? Então você começou lá há quantos anos atrás a empreender? Eu efetivamente em 2012. 12 para 25 2012. Temos 13 anos. 13 então é uma empresa relativamente jovem. Né? E aí você construiu o que a gente chama, o mercado chama de ecossistema, então não só uma empresa robusta, com muitos funcionários, de impacto, de referência, mas você construiu várias empresas. Conta
Conta um pouquinho o que é a Cainos, só para a nossa audiência entender aonde Deus te colocou, né? Sim. Eu sempre digo que aqui não é para contar, não é para contar o tamanho do faturamento para poder expor ou diminuir alguém, é para glorificar a Deus, né? Como Ele certamente foi generoso, mas também como você foi um bom mordomo e obediente para chegar onde chegou. Então, para dar um contexto aqui, qual é o tamanho da Cainos hoje, quais as empresas que estão envolvidas, né, que tamanho de cliente, qual que é o alcance? Você já falou mais ou menos, 2.000 seria 2.000 funcionários, é isso direto? Sim, sim. Ó, alguns chamam Cainos. A gente lá, obviamente, pela nossa política comercial, pela nosso marketing, brand, né? A gente posiciona como Cainos. Tá. E Cainos, por que Cainos? Boa pergunta. Né? Cainos é uma palavra grega, né? E que significa novo, renovado, né? E por que eu coloquei a palavra Kainos, né? O novo no grego, ele tem a escrita, ela tem dois sentidos. Tem o neo de nascimento, acabou de nascer, acabou de ser criado. Natal, né? Exatamente, né? E você tem o Kainos de novo, de algo que nasceu, já foi construído, mas ele é transformado. E tem a ver com o novo nascimento, né? Isso. Então foi em cima de uma questão e foi em cima de uma ministração. Amém. Né? Então, quando foi empreender, eu falei que eu queria que a empresa fosse o Kainos, né, para trazer um novo renovado, né? O significado é um novo renovado, né? Legal. De trazer uma renovação sobre aquilo que eu ofereço e oferto para o nosso cliente. Nós abrimos a empresa como uma empresa de consultoria, então a minha ideia era ter uma empresa de consultoria de processos na área de atendimento, né? Então, trabalhar aí. Antigamente a gente não falava CX, né? Era o SAC, né? Era o SAC, né? O serviço de atendimento ao cliente, ou era o RC, o relacionamento com o cliente, né? Mudou várias vezes de nome, mudou, né? Engraçado que as coisas são cíclicas, né? Então agora é um novo nome, agora é o CX, né? Mas no final do dia é atendimento ao cliente, né? Como premissa. Então a gente abriu uma empresa de consultoria e ao longo dos anos, né, eu estou falando agora em 13 anos, a gente construiu esse ecossistema, né? Que hoje ele é composto de uma empresa efetivamente de atendimento ao cliente, né? Então a gente tem uma empresa chamada UBPO, né? Uma empresa de inteligência artificial, que é a Proa. Nós temos uma empresa de omnicanalidade, ou é uma plataforma de integração para serviços. Software, tá falando? Software. Tá. Né? A Catec. Nós temos uma agência de marketing, que é a Move. Né? A gente se posiciona mais como uma agência criativa, e a gente tem uma empresa efetivamente de consultoria, né, de processos, diagnóstico, enfim, que chama Level A. Que manteve ainda o DNA lá do Que começo. manteve, que antigamente chamava Kainos, né? Tá. Ela era a antiga Kainos. Tá. Hoje a Hold, o ecossistema, chama Kainos & Co, né? Dentro dessa construção, Edu, a gente tem hoje mais de 120 clientes. Nós temos mais de 2.000 colaboradores. Nós atendemos em 7 países hoje. Que né? legal. São 30 milhões de interações todos os meses. São 2.000 colaboradores. No Brasil, nós temos... a São Paulo é a matriz, né? Mas nós temos filiais em Salvador... Recife, Brasília, Curitiba agora, Taubaté, né? Temos algumas unidades espalhadas, são pequenas unidades, né? A maior unidade está concentrada em São Paulo, né? E hoje, Edu, o que eu posso dizer, né? Eu sempre fui um cara super conservador, ou mais assim, tímido talvez. A gente está construindo uma empresa de referência no Brasil. Então, quando eu falo de uma grande marca, né,
todo mundo, com certeza, uma população ativa já deve ter ouvido falar de uma Leroy Merlin. Sim. Né? Eu sou não só cliente, mas eu sou fã dele, né? Eu acho um dele negócio super vencedor, sou cliente. De uma Leroy Merlin, né? É um exemplo, né? Eu até nesses dias estava num evento e perguntei, alguém aqui, um evento com executivos, eu falei, alguém aqui já voou de Qatar, Emirates? Uma parte, sim. Então, se você teve uma jornada de experiência do cliente ali que você não gostou, fale com a gente, porque é a gente que é responsável de toda essa parte de atendimento dessas duas companhias aéreas internacionais. Enfim, então hoje a gente tem um nível de influência ou de atingimento de grandes marcas no Brasil, principalmente, né? Nós estamos falando de um grupo que, queira ou não queira, aí nós estamos falando que passa dos seus 100 milhões aí de faturamento. Legal. A gente está falando de um grupo que ele é relevante, né, nas cadeiras de CX, então a gente tem uma influência hoje para os grupos de tomada de decisão. Só para vocês terem uma ideia, a gente ganhou o ano passado, tá acontecendo agora de novo, nós ganhamos um reconhecimento, existe no mundo de tecnologia e no mundo de serviço, o Gartner, né? Isso. E tem o ISG, e pelo ISG a gente foi considerado o próximo Rise Star, né? Então é a próxima líder ou a próxima estrela de mercado na área de serviços de atendimento ao cliente, né? Então eles falam que a Kainos provavelmente pode ser nos próximos 10 anos, né, ao longo dos próximos 10 anos, a próxima líder de mercado na área de relacionamento com o cliente, né? Temos mais de 120 prêmios e reconhecimentos no mercado. Jovem, né? Tão jovem, com jovem, tanto Mas você impacto. sabe que às vezes as pessoas perguntam pra mim, sabe, Edu, William, mas você tem sócios? Né? Eu falo que eu tenho 3 grandes sócios, né? Você lembrou disso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu tenho grandes sócios, eu sempre falo isso, eu falo, olha, às vezes eu falo que eles são os caras mais ricos do mundo. Sim. E que eles são os milionários. Às vezes eles liberam algum dinheiro, às vezes eles falam, não, William, não é agora não. Às vezes eles falam, pera. Bem humorada, né? a abordagem, sem dúvida Mas nenhuma. eles são os grandes sócios na qual eu creio muito que se não fosse o cuidado deles sobre a minha vida, eu acho que eu não estaria aqui vivendo isso. Eu estaria em outro cenário, em outro momento também vivendo o amor e a graça deles, mas eu acho que esse momento é um momento que eu me sinto privilegiado pelo cuidado deles sobre a minha vida. Vivendo a generosidade dos 3. A generosidade dos 3. Eles são bons demais. Dos sócios majoritários aí. William, deixa eu fazer e misturar 2 perguntas para você aqui, tá? Primeira delas é, qual foi, né, hoje, então, um grupo consolidado aí, despontando como a referência de mercado, né? Então, uma jornada curta, então imagino que, né, o quanto que Deus, né, foi presente ali no negócio, quanto também você trabalhou, mas a pergunta aqui é, qual foi o seu maior desafio ou qual foi a sua alavanca que destravou? Porque muitas vezes, passar do pequeno para o grande, aquela zona do meio de ser médio é um desafio enorme, porque tem complexidade de pessoas, às vezes você muda a tributação, muda uma série de questões dentro do processo da companhia. E eu já ouvi muitas pessoas dizendo o seguinte, eu decidi ficar pequeno, porque crescer dá muito trabalho. Mas, sob certo aspecto, né, não uma regra geral, crescer é natural, né? E no seu negócio, para inspirar mesmo, né? O que foi, você diria que foi a alavanca que destravou ali, saiu daquela empresa pequena ou talvez mediana e te projetou para o momento em que você está hoje? E uma pergunta mais provocativa, o que não deu certo, porque também de alguma forma ensina a gente, né? Tá, bom, vamos lá. Eu acho que para mim o maior desafio
E eu acho que a gente precisa, eu acho que todos nós aqui, se você está empreendendo, se você está buscando dia a dia a ser algo, a ser competitivo, ser um diferencial, você precisa ver números. Você precisa ver números. Você precisa ver comportamentos do mercado. Você precisa ver o seu concorrente. Você precisa ver os números do seu mercado. Por que eu estou falando isso? O meu primeiro desafio, que virou depois uma alegria, e eu tinha um medo, Edu, era não passar dos 2 anos de empresa. Até porque existe uma estatística do Sebrae, né? Que a maioria das empresas é verdadeira, né? Sem dúvida. Que quanto? 70, 80? Antigamente, mas só um detalhe, tá? Eu estava vendo essa pesquisa, né? Recentemente, tem segmentos, tem negócios que hoje passa de 90%, Edu. Uau, gigante o número. Passa de 90%. Mas a média são 70%. Então, os primeiros 2 anos... Eu nunca esqueço que quando eu completei 2 anos e eu vi que eu tinha um fôlego financeiro, um caixinha, eu tive um pouquinho, foi um marco. Falei assim, qual foi o seu maior desafio? É esse, para mim. Por quê? Porque eu queria ultrapassar a barreira de 2 anos. Por quê? Porque todo empreendedor no Brasil, de 10, 7 vai morrer. Uau, é muita coisa, né? É muita coisa. Mas por isso que eu falo de ver número, porque a gente não tem essa noção. Então, quando a gente fala de empreender, pensa assim, eu falei isso nesses dias pro meu filho, né? Meu filho falou, pai, e aí, o que você acha de empreender, né? Ele não quer ir pro mundo do empreendimento, né? Do empreendedor, mas eu falei assim, filho, fica uma coisa na cabeça, de 10, 7 vão morrer. Então você precisa entender o que você vai fazer, o jogo, porque de 10... Então esse foi o desafio. O segundo, a segunda questão que você falou, William, como que é romper, né? Como é que é sair pro pequeno pro mediano? Eu acho que vai chegando momentos do mundo do empreendedor, Edu, que você é empurrado... É empurrado. Você fala empurrado o próprio mercado. O próprio mercado. De alguma forma. Se você estiver fazendo certo, né? Também, né? E você tem o próprio mercado te empurrando. E aí, vamos lá. Vamos olhar sinais, tá? Sinais. Porque muitas vezes eu falo assim, mas Deus, eu devo ir ou não devo ir? O que foi um sinal para mim de ir? É o seu cliente, alguém te procurando para um serviço para você crescer. Certo. Né? Então, um divisor foi assim, ó, o mercado te empurrou. O outro divisor foi quando você começa a analisar o seu mercado, os seus competidores. E você tem diferenciais. Né? Interessante. Você tem diferenciais. Você começa a entregar algo que o teu competidor não tem. O que você não pode, de fato, é ter medo. O que você não pode é ter medo. E eu acho que nisso a gente não teve medo, né? A gente chegou... Eu lembro num dado momento que foi um grande rompimento para nós, onde a gente dobrou de faturamento num ano, foi quando eu entrei numa final de uma RFP, né, de uma disputa. Eu tava lá eles, né, a gente chama de shortlist, eu tava lá, eu fui lá pro final, eu e mais um competidor. Quando eu vi esse competidor, ele era o maior do mundo. Uau! A maior empresa de BPO do mundo estava na final junto com a Kainos. Quem é a Kainos? A Kainos é a queridinha do Senhor. Filho do melhor, do maior. Boa. A gente tava lá e falou assim, não, peraí, eu não posso né? E sabe que às vezes acontece em momentos e cenários, eu vejo aquele cenário
é simplista, mas ele faz muita diferença. É o cenário de Davi e Golias. Verdade. Porque muitas vezes você não está ali por você, e não é por você. Mas tem uma graça, tem um cuidado de Deus que está te elevando, né? Então, eu acho que foi esse o empowerment, né? O encorajamento de falar assim, não, vamos sim, o mercado está te empurrando e você chegou num nível que você está disputando com o maior do teu segmento. E ousadia tem tudo a ver com fé, né? Com certeza. Agora tem uma coisa que ela tá intrínseca aí na sua fala, que também tem a ver com mordomia, que é o termo que a gente repercute bastante aqui. Você precisa administrar bem, né? Porque você pode chegar num momento desse e não ter estrutura. É claro que é um passo mesmo de fé, né? Isso implica numa série de outras questões, de empurrar, dor de crescimento, contratação, né? Mas você tendo cliente é o melhor dos mundos, é um problema bom. Sim. Mas o teu background, a gente diria, ou poderia dizer que é administrar, é olhar para o negócio e ser um bom administrador. Você acha que isso é um viés determinante para um empreendedor cristão, sobretudo, dentro desse conceito de mordomia? Eu acho que ele é, vou colocar dessa forma, ele é o melhor dos skills ou de ferramentas, né? Porque administrar também você pode aprender, mas eu acho que o dia a dia é o que vai te realmente elevar a régua. Sim. Mas eu acredito que administrar ele contribui muito, mas às vezes o administrar ele é uma oposição, um ofensor da ousadia, né? Então você precisa entender o equilíbrio, porque você também perde oportunidades, né? Eu já vi colegas que obviamente tiveram experiências ruins e hoje eu não quero não, Deus o livre, eu não quero não, é uma junção de mitigação de risco. Então assim, eu diria que contribui muito, Edu, mas você precisa, uma das coisas que eu aprendi com lições, né? Eu já empreendi coisas na Kainos que quebrou, que deu errado. Mas eu aprendi assim, tá bom, qual é o plano A, B e C? Então, um administrador, ele precisa ter o plano A e pelo menos o plano B. Eu tento minimamente trabalhar com o plano A, B e C, né? Agora, eu acho que o diferencial para um empreendedor, de verdade, não é na sua totalidade administrar. É saber parar onde precisa parar. Boa. Entende? Por que eu estou falando isso? Isso aí é planejamento. Eu estava numa reunião hoje de manhã, né? E o ano passado a gente cresceu 30%. Uau! Esse ano... Hein? De um ano para o outro, 30%? 30%. Esse ano nós colocamos uma meta de crescer entre 20% a 25%. A pessoa pergunta assim, mas por que você não pensou em crescer 35%? Não é tão simples assim, né? Primeiro que não é tão simples, mas acho que como premissa básica é assim, para que eu vou crescer? Por que eu quero crescer mais? Fazer perguntas sempre, né? Pra quê? O que vai mudar? É vaidade, né? Aí você tem uma coisa que eu falo muito dentro de casa. Há uma grande diferença de você ser ambicioso com ganancioso. Boa. Né? O ambicioso, sob a minha ótica aqui, falando de crescimento, é assim, eu quero expandir mercado em outros lugares que eu não estava, em segmentos que eu não estava, mas eu não preciso ser ganancioso para crescer 50%, 60%, 70%. Até porque isso pode ter um potencial de deixar um rastro de sangue, né? Então, você deixar todo crescimento tem consequência. as pessoas em detrimento do processo, né? Todo crescimento tem esse olhar, né? Entendi. Agora, você também tem e eu te conheci dentro desse contexto, né? E eu particularmente estou tendo a oportunidade e o privilégio de sentar em algumas cadeiras de conselhos, né? E a importância disso e nós, para as empresas, né? Eu estou conectado a uma comunidade chamada GoNew. GoNew. É uma certificadora de conselhos, né? Tem ali a vertical de conselhos para tecnologia, tem a vertical para conselho de empresas familiares, para governança.
Mas eles têm uma coisa muito legal lá, que particularmente é uma das coisas que eu mais gosto de tudo, né? Mas uma das que eu mais gosto, né? E que quando eu fui convidado para ser um dos investidores e cofundadores intelectuais, me saltou aos olhos ou conectou no meu coração, né? Eles têm um mutirão de aconselhamento. A última versão, se eu não me engano, foram 5.000 empresas que sentaram, passaram pelas mesas dos conselheiros, e conselhos às vezes simples que mudam a rota, a direção e salvam o negócio, ou são alavancas de impulsionamento. Isso é muito poderoso, né, Total, William? total. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Salomão. Né? E eu sei, né, por conta dessa experiência que a gente teve juntos, de que você desde pequeno tinha também esse olhar e a importância, a despeito, né, de Sim. não ter um sócio. E aí, né, vai um ponto de atenção, eu não acredito que o teu sócio seja o teu melhor conselheiro, porque existe ali uma questão de papéis, né? Sim. Ele pode trazer opinião, mas ele vai trazer sempre com viés de sócio, defender um ponto de vista. Agora, o conselheiro, ele está fora, sob certo aspecto, daquele cenário, ele traz toda a experiência e tem uma possibilidade de criticar de forma sincera e genuína para que aquilo que você não está enxergando, você enxergar, e aquilo é saúde e vida para o negócio, né? Comenta um pouquinho sobre a sua experiência, né, com essa questão. Como quem recebe conselho, entende a importância, e hoje também você já está sentando, até onde entendi, em algumas oportunidades cadeiras, de conselho. Porque o ponto que eu quero ressaltar aqui para quem está nos acompanhando você não precisa ser uma empresa, talvez, do tamanho vou ver se aprendi, né? Kainos. Da Kainos, sim. Né? Mas começa hoje, né? De repente, eu sempre sugiro, paga um café para alguém mais experiente, Isso. né? Fala assim, cara, eu queria ouvir o seu ponto de vista, né? Talvez não com essa conotação, né? Mas eu queria, olha, eu estou com uma dificuldade aqui, porque eu estou buscando conselho. Você pode me ajudar? Eu acho difícil, né? Dentro da comunidade de fé, alguém negar, dizer assim, não, eu não vou te dar um conselho. Né? Não, com certeza Qual é a sua visão sobre isso e a importância para empresas independentes, sejam pequenas ou médias? Ok. Quando eu criei a Kainos, eu tinha uma preocupação em relação a dar certo. Né? Acho que todo empreendedor tem isso, vamos dar certo. Só que o empreendedor, muitas vezes ele quer fazer aquilo que ele acha que deu certo na conta bancária dele, ou que deu certo num churrasco que ele administrou bem, fez falsa percepção, fez um modelo de negócio que ele falou, eu convidei tanto e deu certo, ganhei um dinheiro. Ele acha que na vida de empreender é assim. Não é assim. Enfim. Então, eu tinha uma preocupação, Edu, de ter alguém me aconselhando ou me ajudando. De forma muito simplista. Eu até falo isso muito, né, em apresentações, às vezes me convidam para falar sobre o papel do conselho na visão do empresário, né? Eu falei, gente, quando eu criei a Kainos, passaram-se 6 meses efetivamente, ou 4, 5 meses, não lembro, eu tinha 3 conselheiros. Eu criei meu primeiro conselho. Quem era o meu primeiro conselho? Primeiro, o gerente do banco. Boa. Porque o gerente do banco, né? Especialista, sabe, né? Foi ele que falou assim para mim, William, não mistura cartão de crédito pessoa física, pessoa jurídica. Foi o Edaldo lá, né? Eu nunca esqueço o nome dele. Foi ele que me falou isso. Segundo conselheiro, aquela pessoa que eu olhava como empresário, ali onde eu estava no meu meio, e falou, pô, esse cara aqui parece ter uma história legal, né? Empreendendo. E aí, é exatamente o que você falou, Edu. O que eu fazia? Uma vez por mês, eu convidava ele e pagava um almoço para ele. Boa. Só que eu já ia com a minha listinha de perguntas. Boa. Né? E aí, o que você acha disso? O que é isso? O que você acha? Tal, né? E o terceiro, para mim, foi o meu pai. Boa. Né? Meu pai nunca foi empresário.
né? Meu pai não, minha mãe foi empresária. Mas meu pai não, meu pai sempre foi CLT, com todas as preocupações. Mas eu falava, pai, e aí, o que você acha? Exemplo, só um detalhe do meu pai, eu não sei se eu te comentei isso. Há uns 3 anos atrás, né? Então a empresa, o grupo, né? Cada empresa tem um CEO, né? E eu queria desligar um CEO, né? Uma das pessoas que eu perguntei pro meu pai não tinha nem noção, não tem nem noção do meu dia a dia nesse aspecto, né? Eu fui perguntar pro meu pai, o que você acha disso? Eu tô tenso, eu tô preocupado, não sei. E meu pai trouxe uma das coisas que eu falei lá do pastor Davi, ele falou assim, filho, se você desligar, vai te tirar uma tonelada das suas costas? Eu falei, você vai ficar bem no outro dia? Ele falou, eu falei pra ele, vou ficar bem, pai. Ele falou, então faça. Se você fizer isso, vai te tirar um pedaço do couro? Isso é um conselho. Sem dúvida. Então lá atrás eu já comecei assim. O que eu, ao longo dos anos, fui estruturando e criando? Aí a gente criou conselhos, né? Conselhos consultivos, né? Mas aí já quando estava um pouco maior já e tal, provavelmente uma parte remunerada. Sim. Então, um pouquinho falando como é que foi a minha vivência, assim, eu acho extremamente importante. Extremamente importante. Pegando o que você falou, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Ponto de atenção, né? Muitas vezes quando a gente está empreendendo, a gente tem medo de prestar contas, né? Esse daí talvez seja o calcanhar de Aquiles de muitos, não? Não, isso aí se expor, eu brinco, Edu. É assim, qual é a estatística de quem vai confessar pro padre? Não tenho ideia, mas deve ser pouca. Né? Zero, é baixíssimo. Eu brinco, falando, pra mim, o pessoal ri muito, eu falo assim, a maior estatística pra mim, falando de conselho, fazendo uma comparação pequena, eu falo assim, tá bom, quantos % das pessoas vão lá pra confessar pro padre? Né? E a palavra fala que se a gente... Confessar os nossos pecados, a gente vai ser perdoados e libertos. E isso é bênção, né? Só fazendo uma analogia. Não, isso que você está falando é muito legal, porque você sabe que numa jornada de ensino, né, estou conectado também à Universidade da Família. Tá. Então ali tem trilhas de conhecimento e cursos da área financeira, então facilitem muitos grupos de financeiro. E lá eles dizem uma coisa, uma estatística, o americano gosta de número, né? As pessoas confessam pecado de traição e pornografia, mas não confessam que está com um problema financeiro. Que doideira. É uma loucura isso, porque isso destrói, né, o negócio e ao passo de você se abrir, né, como isso é libertador. Né? Então, o que eu falo é o seguinte, o ponto de atenção é assim, um empresário precisa prestar contas para alguém. Boa. Acho que começa aí, né? Prestação de contas. Né? Por que não é para um conselho? Porque o melhor lugar para você prestar contas é com o conselho. Sim. Porque o conselho já viveu. O conselho não vai olhar com um viés julgador. Boa. Não vai olhar, ele vai falar assim, já vivi isso aí, já passei por isso. É exatamente assim que acontece. E vai, de repente, sugerir caminhos. Não, então, calma, vai dar certo, pera aí, porque tem caminhos. Então, acho que o ponto de atenção para quem empreende, se puder fazer isso rápido, é bom. Se você está num outro momento, estágio, corra com isso, porque isso vai ser bom. Mas a atenção preste contas. Muito importante isso. E como é que você mistura hoje, né? Falando aí de negócios com missão, a gente repercute muito isso aqui, né? Como o negócio sendo uma plataforma do reino, literalmente do reino. Como é que você hoje mistura negócios e fé? Você tem algum testemunho, tem uma boa prática? Como que é o seu testemunho, né? Como que você está vivendo o seu propósito hoje? Como... a gente usa muito a expressão dono, né? Dono do negócio. Como é que você está vivendo o seu propósito como um sacerdote empresarial? Vou cunhar aqui essa expressão.
Eu vou dar um exemplo daquilo que eu vivo, tá, Edu? E é algo que talvez possa aqui trazer uma provocação ou até um julgamento que tudo bem, faz parte do momento. O fórum aqui para a gente pensar juntos. Mas né? a provocação, e em cima daquilo que eu falo, como que eu vivo isso hoje, eu vou te dar um exemplo do meu dia a dia. Eu sempre tento olhar o que Jesus fez. Então, entenda, quem está nos ouvindo, entenda o que eu vou te falar. Exemplo, eu tenho uma prática de almoçar com os meus colaboradores. Porque quando as pessoas olham para um empresário ou olham para o presidente, eles sempre vão ter um viés, ou a maioria pode ter um viés, lá. Olha lá. E é uma imagem projetada também. Exatamente, uma imagem projetada. Ele não consegue, muitas vezes, enxergar o ser humano e sim o personagem, presidente, etc. O porquê eu falo de olhar a atitude de Jesus? Eu quero almoçar, eu quero estar com eles, eu sento junto com eles, eu converso na mesma página que eles. Eu tentei tomar como missão viver uma vida simples. Porque eu acredito que Jesus teve isso, uma vida simples. Lugar, né? Jesus faria dessa forma. Uma vida simples. A exemplo, falando assim, da oportunidade eu tenho de ter um carro, né? XPTO, né? Eu optei para trabalhar, para andar um carro Mega Master simples. Para que eles não vejam que eu sou o William, dono, empresário, mas que eles vejam o William simples, vivendo supostamente essa vida que Jesus, né, fazendo, não sei se Jesus era dono de tudo, ele poderia ter tudo. Sim, né? De fato. Mas ele optou... Mas eu entendi que você está sendo ali o modelo, né? Isso! Boa, interessante. Isso. Então, uma das coisas que eu tenho vivido ou tentado, como que eu tô no meu dia a dia? Eu falo assim, o que Jesus faria aqui? Será que ele ia ir por essa linha? Exemplo mesmo, né? Situações, aconteceu um caso, vou dar um exemplo de um caso. Aconteceu, eu estava em Salvador, eu estava numa unidade nossa, numa reunião com um cliente, e um colaborador nosso, ele tinha acabado de ser desligado porque ele comprou um atestado. Uau! Um atestado falso. Né? E beleza, o que aconteceu? Eu saí da empresa, ele ficou esperando eu na empresa. Ele falou, você é o seu William? Eu sou eu mesmo. Falei assim, sabe o que acontece, William? Eu fui demitido porque eu comprei um atestado. Né? Mas assim, ó, eu prometo pro senhor que eu não vou fazer isso. Né? Eu não vou fazer isso, eu prometo que eu não vou fazer isso. Tentando ali se redimir. E sabe o que aconteceu na hora? Sabe o que veio para mim? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Eu falei, fulano, é o seguinte, o que você fez não é legal, não é correto, passível de punições não só dentro da companhia, fora da companhia. Sem dúvida. Né? Então, eu vou conversar com o nosso RH, vou te dar uma oportunidade, mas vai lá e não faz mais isso. Isso faz uns 3, 4 meses. Eu estive lá agora em Salvador e perguntei para a líder, eu falei, aquele falando, William, um exemplo, o cara não falta mais, tal. Você olhou o ser humano, né? E deu uma segunda chance. Acho que mas eu acho que nós somos frutos de uma segunda chance. Até porque nós somos filhos adotivos, né? Nós nem somos filhos legítimos, né? Nós somos frutos que Jesus, eu falo a segunda vez, Jesus foi lá e fez tudo por nós. Sim, nos incluiu, Nos incluiu. Nem éramos merecedores, não era para nós, né? Então, eu tenho tentado viver momentos, Edu,
de trazer a vida de Jesus, né? Você falou, como que você está fazendo isso lá na prática? Com práticas, para mim, essas são as mais simples, né? Olhando para o ser humano. O ser humano. Boa. Né? A gente, uma das coisas que a gente fez recentemente, né? A gente reimplantou para toda a liderança um método que a gente já fez há alguns anos de liderança servidora, Sim, né? bom. Usando muito aquele livro, né? A gente tem um curso de liderança servidora que é baseado no Monge Executivo. Sim. Então a gente implementou com toda a liderança, mas para trazer ali a visão do servir, de se colocar no lugar do outro, né? Hoje se fala mais de empatia, mas é do servir, né? Então é um pouco do que a gente está fazendo lá. A gente não, o William também está fazendo. Boa, não, é importante para ser o exemplo, né? Sim. Porque eu conheço, e eu acho que é positivo, mas eu conheço empresas que criam um departamento e tudo mais, mas eu acho que é bom, positivo, mas não substitui a posição do líder. Sim. Né? A gente está vivendo uma mudança aí do conceito de liderança, né? E sobretudo quando a gente olha para Jesus, é liderança servidora. Como é que eu posso olhar para você de forma genuína, exatamente, a despeito do meu crachá, ou se eu sou dono da empresa, se eu tenho mais dinheiro ou menos que você. Eu acho que é essa contribuição desse Em Seus Passos, um livro antigo, para quem é mais antigo aí, né? Tem um registro de nascimento mais velho, vai lembrar de um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. O que faria Jesus. Né? Eu vou trazer aqui uma provocação para você, né? Entrando aqui na nossa, no que eu trouxe no início, a provocação, né? Então, já sentou aqui gente da área de vendas, da área de finanças, e cada um puxa a sardinha pro sua brasa, né? E eu me lembro até que teve um empresário aqui que ele falou assim, olha, eu desafio qualquer um quebrar o meu argumento. Se não fosse o marketing, ninguém saberia que o produto existe, que a empresa existe, né? E, de fato, ele tem razão sobre certo aspecto, né? É óbvio que cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. E qual que é a sua brasa, né? Conta para a nossa audiência por que atendimento, na sua visão, ela é tão... ou melhor, ele é fundamental, é para todas as empresas... Dá para fazer ali, mais importante é dinheiro, atendimento a gente faz depois, do jeito que dá, ou não, você é radical, você fala que o atendimento é o primeiro da lista. Eu diria que, eu não quero ser radical, mas eu quero colocar que para qualquer empresa hoje, se ele não tem uma agenda de relacionamento com o cliente, é fadado a morrer aos poucos. Então, o marketing, ele é ótimo e beleza, são coisas que a gente pode acontecer, pode frutificar e acontecer. Vendas, né? As pessoas falam para mim, né? Eu estava numa reunião de empresários e eu falei, e eles falaram assim, não, a minha agenda principal é vender, né? De fato, é fundamental, é um pilar, né? É um pilar vender, né? Mas, quando eu olho até para vendas, eu falo assim, o mercado como está tão competitivo e cada vez mais o que eu faço, né? Existe um estudo que fala o seguinte, o que eu faço hoje, no mínimo 1.000 empresas estão fazendo igual. No mínimo. E por mais que você faça bem, não é sobre isso. Isso, não é sobre isso. E eu vou além. Só que essa 1.000 empresa pode estar lá em Timor-Leste, num bairro, e atingir eu aqui no Brasil. A globalização, então só fica a reflexão, né, de que os competidores, então, não é só vender. Né? Então eu falo que hoje o fim para a sustentação de um negócio é relacionamento com o cliente, é fidelização com o cliente, é conhecer o cliente. Só um ponto, empresas fora do Brasil, no Brasil a gente não tem cases assim, mas já nos Estados Unidos a gente tem alguns cases. Muitas empresas estão crescendo mais na carteira de clientes do que fora.
Por quê? Porque ela entendeu que cliente é relacionamento. E quando eu me relaciono com o cliente, ele traz Outro cliente. outro cliente. Interessante. Né? Não é mais... escutem o que eu estou falando. Você está dizendo que não é mais vendas. É uma outra alavanca de vendas, inclusive. Exatamente. Não é mais a venda, aquela venda tradicional. Vamos crescer para vender. Não. Vamos se sustentar para fidelizar. E fidelizar vem mais clientes. Né? Vou dar um exemplo prático. Você pega as Casas Bahias. Os números das Casas Bahias, as vendas deles cresceram mais em cima da carteira de clientes que eles já têm do que novos CPFs. Nos últimos 7, 8 meses, os números estão mostrando isso. É exemplo. Então, levantando a bandeira do que eu faço, é assim... Por favor, conheça os clientes de vocês. Por favor, fidelize o cliente de vocês, porque vender e mercado de varejo não tá conseguindo mais vender. Parou de vender. Parou nitidamente de tracionar. E eu tô falando desde o micro empreendedor até o grande empreendedor, tá? Né? E como que ele vai vender agora? Dentro da base. Mas você só vem dentro da base quando você se relaciona com o cliente. Entendeu? Muito interessante. E, tem um outro aspecto aí que você não disse, mas está intrínseco de alguma forma, que atender bem o cliente fideliza, né? Então como é que fala? É um grande ingrediente para essa composição. Porque é fato que você precisa vender, né? Sim. Indiscutivelmente. E aí, brincadeiras à parte, eu não vejo como uma coluna central. Imagino que seja como com várias colunas, né, que elas são muito importantes para deixar o prédio bem sólido, né, estruturado. Dentro desse ponto, o fato de você ter um bom atendimento, um bom relacionamento com o cliente, vai fidelizar, e às vezes tem gente que só olha para vender mais e o cliente que está hoje está indo embora. Né? Então, é o famoso que a porta de saída às vezes é maior do que a de entrada. Exato. Né? Então, você gasta um dinheiro enorme, né, que é o famoso CAC, custo de aquisição, isso. E ter uma solução minimamente eficiente, né? A gente já vai entrar no tema de inteligência artificial, né? Porque em outras épocas talvez a gente utilizaria a expressão robusta, e robusta você imagina software, né? Uma série de departamento, um monte de gente. Hoje não. Né? Não. Que inclusive traz um desafio para o teu negócio. Sim. Né? Mas chamar de novo, jogar luz sobre essa questão, né? Entender que é estratégico tanto para a questão, né, de fidelização, ou seja, sustentar a venda, sustentar o financeiro, porque de alguma forma você mantém o custo de aquisição, é melhor. E, sobretudo, na era de redes sociais, eu estou tentando fazer uma correlação entre essas outras 3 áreas, é um marketing poderoso. Total. Né? Porque o cliente agora fala bem de você, quer seja no Reclame Aqui, você resolvendo os problemas, mas talvez, né, eu já sei que existem muitas empresas, William, que tem um programa de afiliados para clientes. Né? O cliente que compra, elogia e tal, ele ganha ali um mimo. Um mimo, um gift card, né? Enfim, tem empresas que já têm programa para poder premiar de alguma forma, apoiar essa exposição positiva. Existe também uma outra corrente muito forte, que é um pouco mais voluntária, de o cliente falar do serviço ou do produto. Né? Então, como é importante aí, de novo, ouvir. Né? Como é importante olhar, e aí de novo brincadeiras à parte, né? Essa questão do relacionamento, né? De novo, não vou entrar mais nesse ponto que um é melhor que o outro, eu acho que são pilares, mas talvez eu diria que essa área de atendimento ela se relaciona muito com as outras áreas e elas de alguma forma jogam juntas, né? E só um adendo, que a área de atendimento, por muitos anos, ela sempre foi uma área considerada de pós-venda.
Isso, eu acho que Hoje isso não é isso. Hoje a área de... É jornada mesmo, né? Exatamente, Experiência, né, de do experiência. cliente. Por isso que, né, tá cada vez mais forte a jornada do cliente, desde quando ele começa vendo a marca, depois quando ele entra no site, depois quando ele faz a compra, depois quando entrega o produto. Isso tudo é uma experiência que vai cada vez mais mostrando como que você se relaciona. E é isso tudo, no final, é você chegar nele e entender como ele se comporta e falar com ele. Não, aí é o filé mignon do atendimento, né? Eu lá nas minhas empresas eu uso sempre a expressão atenda o cliente como você gostaria de ser atendido. Com certeza. Né? E tem muito a ver com jornada. William, pensando aqui você como um especialista experiente, né, certamente já viu de tudo um pouco, né? Para contribuir com a nossa audiência, para eventualmente alertar o que é comum que as empresas, né, dentro desse olhar pouco atencioso para a parte de relacionamento, o que na sua visão, o que é mais comum que as empresas cometem como erros nessa parte de atendimento, para a gente pensar junto com a nossa audiência aqui e de repente ajudá-los a pôr um espelho, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas eu tenho um departamento. Né? Eu acho que não é suficiente, né? Eu acho que uma das coisas que eu percebo que é comum e é um ponto de atenção para quem começa a empreender e começar a entender é que você tem faixas, tipos de clientes. Ou segmentação de cliente. Uhum. Quando você olha para uma experiência de um cliente... Eu vou dar um exemplo, na minha visão, um cliente Nubank. Uhum. Ele entendeu qual é o público dele e ele vai para aquela faixa de cliente, ou segmento, enfim, e ele vai muito bem. Por isso que ele teve uma explosão. Mas ele não consegue falar com o cliente Prime. Uhum. Ele não consegue falar com um cliente AAA, não sei como é que a gente pode determinar aqui. Ele não consegue, né? Ele consegue aqui, minha visão. Mas é o que hoje eu vejo que as grandes marcas, ou a gente mesmo no dia a dia, sofre, né? Você tem tipos de clientes, né? Por isso que aí... Não tratar, você está dizendo, você não tratar pode tratar todos igual. Todos iguais, né? Então você entra numa, né? Um exemplo, é diferente quando você vai numa... Vou pegar uma grande marca de varejo e que você compra 10 mil reais e você compra 100 reais. É muito diferente. Sim. Né? Então você precisa colocar cada um na sua forma. Eu acho que isso eu acho que se eu pudesse falar de fidelização de cliente, você precisa segmentar seus clientes para você... Porque às vezes aquele cliente de 10 mil, ele teve uma experiência ruim com você, mas ele gosta da marca, ele gosta até da própria experiência, mas porque você não cuidou dele, não olhou para ele, né? Ok, né? Simples. Aquele que de 100 reais... Eu vou dar um exemplo simples que eu vejo às vezes com as marcas, né? Você foi lá e comprou algo de 10 mil reais. Você recebe um feliz aniversário igual o que comprou de 100 reais. Não pode ser assim. Não pode. Não deveria ser. Eu acho que não, entende? Tem que entender Você ali tem que entender. De forma granular, né? Granular. Que aí eu acho, depois acredito que você vai falar alguma coisa sobre a IA. Sim, vamos entrar já. Eu acho que para nós, como nosso negócio, a gente chama de hipersonalização. Isso, perfeito. Então a gente de fato, eu não estou falando que a gente não vai deixar de dar um feliz aniversário, mas eu estou falando assim, eu acho que eu posso falar mais vezes com esse de 10 mil para que ele entenda que eu quero estar com ele. Não é só foi uma única compra e acabou. Né? Do mesmo jeito que eu posso falar com esse aqui de 100 e falar, puxa vida, em algum momento esse aqui, se eu tenho um relacionamento, se eu tenho essa hipersonalização, ele está mudando de faixa de ciclo de vida financeiro, poxa, hoje ele é 100, amanhã ele pode ser 1000. Entende? Eu acho que a IA vai ajudar muito a gente com isso. Vou fazer uma pausa aqui, dramática, polêmica, porque a gente falou muito sobre relacionamento.
E com o advento da inteligência artificial, né, relacionamento humano, e eu acredito que boa parte do teu negócio está ligado a essa relação humana. Sim, muito. Como continuar esta jornada ou este desafio com o advento da inteligência artificial? Porque a inteligência artificial, ela tem o poder da hiperpersonalização que nós não temos, vamos ser sinceros, mas sobretudo no seu segmento, e aí, né? Sim, tem um fator. Tem um fator que é substituição. Então, a IA, ela otimiza muitos processos, né? Muitos. Encurta tempo, mas no teu segmento, ela tem ela quer botar fogo, incendiar o circo todo. Como é que é isso? Como é que é a sua visão? Né? Por um lado, você tem o acesso de agentes, assistentes, multiagentes. Sim, a gente. Mas tem, como tem uma empresa você, disso. como líder do segmento, enxerga isso? Porque a quantidade de pessoas que você precisava há 1 ano atrás, 2 anos atrás, para essa parte de atendimento, hoje com a IA mudou o jogo. E aí? E está mudando muito rápido. Sim. Né? Edu, a primeira coisa, e também trazendo para o empreendedor, todo empreendedor, quando ele fala de gente, ele tem um papel social importante. Ou pelo menos deveria ter essa consciência. Né? Ou pelo menos Mas deveria de ter uma fato consciência. tem. De fato, né? É um lugar importante de ter essa compreensão. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente está fazendo, Edu, na companhia, é a gente está estruturando, a gente já tem movimentos disso, já movimentos em blocos, mas a gente quer fazer um grande movimento em 2026, que é colocar os nossos colaboradores na página de inteligência artificial. Não é só ir lá e falar, ó, a IA tá chegando, hein, cuidado. Não. Não é uma ameaça. Não, claro, não. Ó, a IA chegou... Você precisa de skills, você precisa estar preparado para isso. Minimamente, mas você precisa estar preparado. Então, a gente está fazendo um trabalho em conjunto com a área de experiência do colaborador de como que a gente vai preparar, né, agora numa forma mais, num volume maior, todos esses nossos colaboradores. E eu vou te explicar por quê. Porque a IA, ela não é hoje, na nossa visão, ela não é hoje uma ameaça sob a ótica de substituição. Mas a gente tem medo. Né? A gente como ser humano e a gente como colaborador lá na ponta. Mas a gente tem enxergado ela como uma oportunidade para elevar o nível dos nossos colaboradores. Vou dar um exemplo prático para vocês. A gente tem clientes nossos que hoje... Quando um consultor nosso de relacionamento faz o atendimento, ele só praticamente só pergunta, dá um olá, tudo bem, ele só pergunta o nome da pessoa e cria aquilo. Quando todo o processo de conversação, que o nosso cliente está falando, já traz isso numa tela e já traz a resposta. E ele mesmo já fala a resposta. Sim. E quando ele fala, o nosso consultor fala a resposta que a IA já trouxe, ele está automaticamente criticando a IA. Ele automaticamente já está ali como agora, não um consultor nível básico, mas um consultor como um nível já avançado de falar o seguinte, mesmo. Isso, assim, IA, eu acho que não deveria responder dessa forma. Vamos melhorar isso aqui? Então ele já traz mais inputs e informações para a própria IA respondendo. O que a gente está falando isso como uma janela de oportunidade? A gente quer que os nossos consultores que faziam o nível 1, né? Aquele nível do atendimento básico, onde ele respondia, chutava, batia, fazia o escanteio, batia o gol. Ele agora não, agora ele se tornou, você falou exatamente, ele vai se tornar um especialista. E esse especialista... Quem sabe ele é agora, o que a gente está chamando para o futuro, um curador de IA. Interessante termo. Um curador. Então, a gente, à medida que a gente vá substituir, né, o humano no sentido de automação por uma IA,
a gente vai criar um curador para IA. Entende? Então, volto a falar, o nosso primeiro papel aqui agora é preparar o nosso colaborador para esse novo momento. O segundo é que nesse novo momento ele seja já um especialista e não um atendente ou um consultor nível 1, entende? Tá? Então você está me dizendo que continua o core business é transformação, né? Transformação. Ajudar essas pessoas. Agora, tem um desafio aí, né? Entendo e incrível a sua visão, né? Sobre certo aspecto, ele acaba dando superpoderes pro atendente ali, ou pro especialista de atendimento. Agora, qual é o desafio, né? E aí mais para ajudar, não para te pôr em uma saia justa, mas para ajudar os nossos empresários a pensar quando você tem uma ameaça desse tamanho, né, para o teu segmento. Porque, sob certo aspecto, a percepção talvez seja de que o mercado vai precificar diferente esse tipo de serviço. Concorda? Porque ele tem um custo menor, custo dos agentes ou multiagentes, ele é infinitamente menor do que um CLT. Indiscutível isso. E o poder de atender mais pessoas... Escalar, né? Também não é comparável. Como é que você vê essa ameaça de mercado para o teu negócio e como é que você entende como isso pode também ser um diferencial para o seu negócio diante desse desafio ou ameaça mesmo, né? Eu acho que é uma ameaça para nós. Sim. E para mim, hoje, a maior ameaça são os nossos competidores. Porque do mesmo jeito que a gente está aqui fazendo também esses multiagentes, a gente está desenvolvendo isso, tem gente aqui que também está fazendo isso muito bem, né, feito e bem preparado e tá assim, rápido, né? E é uma corrida é uma briga alucinante de velocidade, de corrida, né? mesmo. Então, acho que para mim hoje, quando eu falo do ponto de vista de negócio, a maior ameaça nossa são os nossos competidores, que eles vão ser mais rápidos, né? Que eles possam ser mais rápidos, principalmente quando a gente fala do ponto de vista aqui de uma base que a gente já tem. Porém, em contrapartida, eu entendo que dentro dessa oportunidade existe hoje um mar azul que eu também estou nessa corrida. É uma perspectiva diferente, não daquilo que me ameaça, mas daquilo que em Deus você tem uma oportunidade. Eu creio isso, entende? Então aqui nesse contexto, e a gente tem vivido isso, tá, Edu? Dentro do contexto, da mesma forma que a gente está se sentindo ameaçado aqui, a gente também está vendo oportunidades que a gente, posso falar, nunca viu. Entende? Te tira da zona de conforto. Isso. Agora, faz parte de um mundo do empreendedor se reinventar. Fato, né? É isso. Então, a ameaça existe. O que nós estamos fazendo com essa ameaça? Ficar parado? Né? Não, nós vamos ter que ser ousado a se movimentar. Mas a gente está enxergando de uma forma muito otimista que a gente tem um mar azul, né? E aí, acho que uma das coisas que vai ser um diferencial quando a gente olha pela perspectiva de futuro, é que você tem hoje essas automações, essas IAs, elas ainda, pelo menos é o que eu enxergo minimamente, né? Você tem competidores que eles estão olhando muito no mar aberto, sob a ótica assim, ó, eu tenho um multiagente A, B, C e D. Generalista, você está dizendo? Isso, generalista, boa. Eu não sou um especialista. Eu não sou especialista. A gente quer ir para o mundo do especialista. Foi um dos nossos êxitos, quando a gente falou do ecossistema, é que a gente ramificou o que era, vamos dizer, coluna vital aqui de BPO, e a gente falou, não, agora nós somos especialistas em pessoas, somos especialistas em automação, que hoje é IA, e somos especialistas em plataformas de relacionamento, né? Então, o que estava aqui dentro, eu comecei a criar torres especializadas.
né? E aí a importância de ter uma visão de ecossistema, Com né? certeza. Que isso te dá um background, ou no mínimo te dá um repertório maior, porque com certeza, se você tiver somente no pilar de atendimento, a fotografia seria outra. É válido falar isso, Edu, que o planejamento estratégico nosso de 2021, mesmo ali, pandemia, era o seguinte, não vamos ficar só em BPO e vamos criar empresas de tecnologia. Olha, né? que interessante. E hoje, na diversificação, só para vocês terem uma visão, 60% do nosso faturamento está em pessoas e 40% já está em tecnologia. Interessante isso. Então, deixa eu aproveitar aqui e olhando para essa câmera, eu queria, de uma forma muito sincera, né? Às vezes a gente recebe algumas mensagens de quem está nos assistindo dizer o seguinte: olha, aquela história me inspirou demais, ou aquele conselho, ou aquilo que foi comentado, eu apliquei no meu negócio, deu certo, mudou o ponteiro, e a gente fica muito feliz com isso, né? Então eu sinto uma direção de falar com você agora que está sendo ameaçado ou desafiado por alguma coisa no seu negócio. Primeiro, confia naquele que te chamou, né? Falando de chamado. Sim. É uma oportunidade de sempre exercitar fé e você vai ter níveis de fé diferentes. Mas, sobretudo, tenta entender, né? Buscando inclusive conselhos e misturando aqui, como é que você pode pensar no seu negócio como um ecossistema. Perfeito. Como que a ameaça também é uma oportunidade. Né? Então, sair do lugar da autocomiseração ou da reclamação, né? Que a murmuração Deus não consegue estender a mão, não porque Deus, né, tá ali fazendo uma seleção, mas, sobretudo, que você precisa olhar para fora. Então, veja isso, eu quero reforçar isso, né, como o próprio William está colocando aqui. Uma empresa precisa ter outros produtos, né? Viver de um único negócio, de uma única fonte de recurso, hoje em dia, com o mundo tão, né, volátil, rápido, é uma loucura. Um risco. Né? Bom, fica aqui então a nossa recomendação para aquele que ainda não tem uma área estruturada de atendimento. Está aí uma mega oportunidade com os agentes, multiagentes, muito acessível custo. Sim, né? sim. Costumo dizer que você não só deve aproveitar esse momento tão incrível da inteligência artificial, mas meu conselho aqui, eu vou te pedir também um conselho aqui para a nossa audiência: não delegue 100%. Faça parte do processo, porque é um erro, né? Eu imagino que isso deve ser, inclusive, cláusula contratual, né? Eu imagino que um grande cliente seu, ele não fala assim, tá aqui o atendimento, se vira e resolve. Não, pelo contrário. É um processo que vai demorar meses, talvez anos, para azeitar. Né? E um erro muito comum, sendo investidor aí de 2 empresas startup, de IA, a gente já passou da fase de consultoria, estamos num outro momento, mas ali naquele escuta de mercado inicial, a coisa que a gente mais ouvia, falar assim, eu estou precisando disso daqui e tal, beleza, mas quanto que você tem de tempo para poder jogar junto do processo? Mas vocês não entregam pronto? Né? Então, tem coisas, é o teu negócio, não tem como você delegar a inteligência que só você tem ou pessoas do seu time têm. Então, fica a dica ou conselho, acompanhe o processo, entenda que isso daí veio para ficar, não é uma moda e isso vai ajudar a impulsionar o seu negócio. Agora, a sua vez, olhando aqui para a sua câmera, que conselho você daria, qualquer que seja que o Espírito Santo te conduzir, para quem está nos ouvindo aí, a nossa audiência de empresários? Edu, eu tenho algo que eu sempre, independente dos desafios ou dos momentos bons, eu sempre tenho 2 coisas na cabeça. Eu queria reforçar isso para você que está ouvindo, vendo a gente. A primeira coisa é que tudo passa.
tudo passa. Puxa vida, empreendi, tô ganhando dinheiro, tô crescendo, tá tudo bem em casa, tá tudo... Vai passar, vai vir a turbulência, vai vir os desafios, vai vir o teu melhor gerente pedindo demissão e você falar, e agora, o que eu vou fazer? O mercado, enfim. A tecnologia. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter um coração, vamos dizer assim, moldado para que a gente possa ter entendimento que tudo passa, seja bom ou seja ruim. Mas, lá em Eclesiastes fala sobre uma ótica e perspectiva que eu acredito muito, e isso é o que eu oro todos os dias, é que melhor é o fim das coisas do que o começo delas, né? Por mais que o começo até possa ser super positivo, né? Às vezes empreender não é positivo o começo, trabalho é desafiador, né? Às vezes você está por uma situação que não está sendo fácil, mas se nós cremos em Deus, né? E Ele é o nosso porto seguro, melhor é o fim, né, do que o começo, né? E é o que a gente acredita para o nosso fim. Sim, é verdade. Terreno, né? Perfeito. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Fique com isso, está lá em Eclesiastes. Ótimo conselho. Mais 2 perguntinhas aqui. Que livro que moldou o seu pensamento ou mudou uma chave dentro de você para empreender com propósito, enxergar aquilo que Deus depositou em você como talento, como um tesouro, e hoje você desempenha como um empreendedor? Edu, tem um livro que é um livro executivo, mas por trás eu sei que ele tem princípios, enfim, que é um livro do Jim Collins, que é Empresas Feitas para Vencer. Interessante. Ele é um traz, best-seller, né? É um best-seller, mas é antigo. Sim, As pessoas mais novas não viram esse livro, mas leiam. Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Jim Collins, ele faz um equilíbrio de cuidado com as pessoas, um equilíbrio de números, de conhecimento de mercado, né? E de perpetuidade, né? Hoje a gente está muito a visão de... Você até falou no começo, quero ter um negócio e ganhar dinheiro, né? Mas visão curto prazo, né? Visão curto prazo. Ele fala de uma visão de médio e longo prazo. É um livro que é muito bom. Combina, inclusive, com o teu conselho, né? Tem visão a longo prazo, tem tudo a ver com o conselho de enxergar o final das coisas, né? E Jesus já também, aí, contribuindo com o seu conselho, Jesus já cantou a bola, né? No mundo tereis aflições. Com certeza. Mas qual que é o final do versículo, né? Tendes bom ânimo. Muito boa. Exatamente. Bom, caminhamos aqui para o final, né? Bastante aprendizado, bastante história legal. E a pergunta final que eu sempre faço aqui para os nossos convidados é: William Souza, qual o seu sonho grande? Meu sonho grande, de fato, né? A gente tem alguns objetivos que até pode se tornar um sonho grande, mas eu acho que hoje o meu grande sonho é trazer de fato para o grupo, esse é meu grande desejo, uma vida social que dá mais significado para o meu colaborador. Para mim, eu acho que isso é o que está no meu grande sonho, né? Claro que, William, tem outra coisa que você pode trazer, uma causa, você pode transformar o mundo. Sim, mas eu tenho um mundo que está do meu lado que, queira ou não queira, são 2.000 pessoas. 2.000 famílias. Famílias, né? O que eu posso transformar? Existe um papel do governo, existe um papel do que está ao redor? Existe, mas eu me sinto na responsabilidade de poder transformar essas vidas de uma forma diferente. Exemplo simples, um sonho que eu tenho dentro da companhia é ter uma creche. Né? Eu tenho muita vontade de poder, né? A gente estava falando isso agora há pouco, de pessoas que levam 2 horas para chegar no trabalho, né? Essa pessoa ela tem 70% da vida dela no ambiente de trabalho e as
2, 4 horas no meio de transporte. É muito desafiador. Como que a gente pode transformar ela num ambiente de trabalho proporcionando algo a mais, né? Acho que o meu sonho é isso. Tem muitas frentes lá dentro, né? Mas vai dar certo. Muito bom, William, obrigado aí pela sua generosidade, seu tempo. Sua história é impactante e inspiradora, né? E que você tenha sucesso aí no seu sonho grande, continue tendo sucesso no seu empreendimento, porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como é o sonho aqui do William, e glorificar a Deus através daquilo que fazemos e fomos chamados para fazer como empresários. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado pela generosidade do seu tempo passando com a gente. Obrigado. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.